Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos terminar a matéria com o capítulo 12, probabilidade. A lógica é uma ferramenta essencial, pois nos permite deduzir o valor lógico de proposições complexas a partir dos valores lógicos de suas proposições e predicados elementares. Porém, para usá-la, precisamos saber se as proposições e predicados são verdadeiros ou falsos, não é isso? Na lógica sentencial ou lógica proposicional, cada sentença tem que ter um valor verdadeiro ou um valor falso. Ok. Na vida real, é raro sabermos com certeza se uma afirmação é verdadeira ou não. Todas as fontes de informação que temos, notícias, contagens, medidas e evidências em nossos próprios sentidos e mente, podem ser errôneos ou enganosos. De modo que toda proposição que acreditamos verdadeira pode ser falsa e vice-versa. Como podemos então usar a lógica ao tomar qualquer decisão nessas condições? Por outro lado, há afirmações sobre as quais temos muito mais confiança do que outras. Podemos tratar a frase "ontem choveu na minha rua" como verdadeira, com confiança quase absoluta, se estávamos lá ontem. Por outro lado, se a previsão do tempo diz "não vai chover amanhã", é prudente pensar na possibilidade que chova, apesar da previsão dizer que não vai chover. Porque nem sempre as previsões acertam, não é isso? Para certas afirmações, nossa confiança pode vir do histórico de situações semelhantes que já presenciamos. Podemos tratar como certa proposição: uma pedra solta no ar cai para baixo, com base em incontáveis experiências que tivemos ao longo da vida. As leis da física, em particular, são certezas adquiridas por meio de experimentos cuidadosos e exaustivamente analisados. Mesmo assim, sempre é possível que em situações especiais que nunca encontramos antes, essas afirmações, certamente verdadeiras, venham a ser falsas. Não é? Para algumas proposições, nossa confiança pode ser dividida igualmente entre as duas possibilidades. Alguém jogou uma moeda ao ar e ela caiu onde não podemos ver. Será que o resultado foi cara ou foi coroa? Nossa experiência com moedas nos diz que às vezes o resultado é um e às vezes o resultado é outro. Da mesma forma, quando atiramos um dado, nossa experiência diz apenas que o resultado pode ser qualquer número entre 1 e 6, e que parece não haver diferença entre eles. Né? Eles têm a mesma probabilidade, não é isso? Por essa experiência, a afirmação "o resultado será 3" merece tanta confiança quanto "o resultado será 5" ou "o resultado será 1". Na verdade, jogos de azar como dados e cara ou coroa baseiam-se inteiramente no fato de que todos os resultados possíveis são igualmente plausíveis. A gente vai depois dizer igualmente prováveis, a mesma probabilidade. Por outro lado, mesmo nesses jogos, há afirmações que merecem mais confiança do que outras. Quando atiramos um dado, o resultado será 3, deve nos parecer menos plausível do que o resultado será diferente de 3. O que é que tem mais chance de ocorrer? O resultado ser 3 ou o resultado não ser 3? Não ser 3 tem mais chance, né? Esta confiança pode vir da experiência, mas também por raciocínio. Se todos os 6 resultados têm iguais chances de ocorrer, então o resultado 3 deve ter menos chance do que os outros. Ok. A teoria da probabilidade surgiu para formalizar esse tipo de raciocínio, que tem o mesmo objetivo da lógica clássica: ajudar-nos a pensar e a decidir, mas lida com graus de confiança e não só verdadeiro ou falso, em vez de certezas absolutas, né? Como verdadeiro ou falso, estava falando isso. Seção 12.1, definição. Nesta teoria, cada proposição P, proposição ou sentença da lógica, né, sentencial, tem uma probabilidade. O que é uma probabilidade? Um valor real entre 0 e 1, que mede o grau de confiança ou expectativa que temos de que a proposição seja verdadeira. Denotaremos esse número por PR de P, a probabilidade da proposição P ser verdadeira, né? Probabilidade 1 significa que temos certeza absoluta de que a afirmação P é verdadeira. Probabilidade 0 significa que temos certeza absoluta que ela é falsa. O valor de probabilidade 1/2 significa que não sabemos se a proposição P é falsa ou verdadeira, e que qualquer das duas possibilidades nos parece igualmente provável. Assim, por exemplo, quando vamos jogar uma moeda, podemos atribuir a probabilidade 1/2 à afirmação: o resultado será cara, porque tem a mesma chance 1/2 da probabilidade, né, da afirmação de o resultado ser coroa. Uma probabilidade mais próxima de 1 significa que não temos certeza absoluta, mas acreditamos que é mais provável que a afirmação P seja verdadeira do que ela seja falsa. Não é isso? Então, é bom marcar isso daqui, ó.
probabilidade mais perto de 1, quer dizer que é mais provável que ela seja verdadeira do que ela seja falsa. Probabilidade de 1/2 quer dizer que tem tanta chance de ser verdadeira como ser falsa. Na teoria da probabilidade, toda proposição P, em tese, continua tendo um valor lógico verdadeiro ou falso. Mas a teoria não exige que esse valor seja conhecido. Ok? Então, na lógica, toda proposição, toda sentença lógica P, ela tem que ter um valor verdadeiro ou falso. Mas o ponto aqui na probabilidade é que a gente não sabe esse valor. A probabilidade da afirmação reflete justamente nosso grau de conhecimento. Se conhecemos o valor lógico da afirmação, devemos atribuir a ela a probabilidade 0 ou 1. Por exemplo, ontem choveu. Qual a probabilidade de ontem ter chovido? 100%. Qual a probabilidade de não ter chovido? 0%. Neste caso, como veremos, a teoria da probabilidade se reduz à lógica clássica. Né? É quase uma extensão, ou quase uma generalização da lógica clássica. As probabilidades são frequentemente expressas em porcentagens. Assim, tanto faz dizer que uma probabilidade é 25% ou 25 sobre 100, que é igual a 0,25. O importante é que é um número entre 0 e 1. Um termo que a gente usa muito é a distribuição uniforme. O que é isso? Em geral, quando temos N alternativas possíveis para uma situação qualquer e não temos nenhuma informação, experiência ou raciocínio que justifique atribuir uma probabilidade maior a algumas do que outras possibilidades, né, ou alternativas, é razoável atribuir a probabilidade 1 sobre N a cada alternativa. Quer dizer o quê? Que todas elas têm a mesma probabilidade de ser a escolhida, né? Uma dessas N alternativas, temos que escolher uma delas. Neste caso, dizemos que essas alternativas têm uma distribuição uniforme de probabilidade. Então, sempre que dissemos, nessa situação a distribuição é uniforme, quer dizer que todas as alternativas têm a mesma probabilidade, 1 sobre N, o número total de possibilidades, de alternativas. Um exemplo de distribuição uniforme é o sorteio de um item entre N outros possíveis. Para que o sorteio seja justo, é importante que ele seja feito de modo que cada item tenha a mesma probabilidade de ser escolhido. Neste caso, dizemos que a escolha é perfeitamente aleatória. Todos têm a mesma chance. Esse conceito é importante em muitos jogos de azar, como cara ou coroa, palitinho, par ou ímpar, dados, roletas, baralhos, etc. Esses jogos dependem de dispositivos ou ações que podem dar 2 ou mais resultados distintos. Para que o jogo seja justo, é essencial que os jogadores não tenham nenhum conhecimento prévio sobre o resultado, de modo que todos atribuam uma distribuição uniforme de probabilidade ao mesmo, né? Perdão, aqui. É isso. Ou seja, se eu jogo um dado, qual é a chance de dar 3? É 1/6, porque tem 6 números possíveis. Qual a chance de dar 5? 1/6 também. E dar 4? 1/6 também. E jogando cara ou coroa, tem duas possibilidades, cara ou coroa. A probabilidade de ser cara, 1/2. E coroa, 1/2 também. Por outro lado, é importante observar que a teoria não diz como atribuir as probabilidades de afirmações elementares, mas apenas como combiná-las para obter as probabilidades de afirmações compostas. É importante notar que as probabilidades dependem do observador. Se um jogador troca o dado honesto, que teria distribuição uniforme, por um dado viciado, ele pode e deve atribuir probabilidades diferentes a cada número. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre as probabilidades, a distribuição nem sempre é uniforme. Em muitas situações será uniforme, né? Mas em algumas situações não será. Alguns valores têm mais chances do que outros, mas isso deve ser dado na questão. Ok, vamos ver alguns princípios importantes. O princípio da exclusão mútua, o princípio da exaustão, o princípio da complementaridade, né? E o princípio da inclusão e exclusão. Nós já vimos em conjunto, na área de conjuntos, né? Ok, princípio da exclusão mútua. Intuitivamente, parece pouco razoável termos confiança ao mesmo tempo em duas afirmações contraditórias. Na teoria da probabilidade, essa intuição é formalizada pelo princípio da exclusão mútua, ou princípio da aditividade. Se duas proposições P e Q não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, isto é, P implica não Q e Q implica não P, ou seja, se P for verdadeiro, o Q é falso, e se Q for verdadeiro, o P é falso, então devemos ter probabilidade P mais probabilidade de Q menor ou igual a 1. Ok?
Por exemplo, considere as afirmações: o diretor está agora em São Paulo e o diretor está agora no Rio de Janeiro. Quaisquer que sejam as informações que temos a respeito do paradeiro do diretor, não faz sentido atribuir probabilidade 0,75 para ele estar em São Paulo e 0,80 para ele estar no Rio de Janeiro. Pois se uma delas for verdadeira, a outra não é. Ok? Essa regra pode ser generalizada para 3 ou mais proposições: P1, P2, P3 até Pn. Essas proposições são mutuamente exclusivas, né? Se sabemos que PI implica não PJ para quaisquer I e J. Ou seja, se uma delas é verdadeira, qualquer outra será falsa. Todas as outras serão falsas, né? Nesse caso, o princípio da exclusão mútua exige que a probabilidade de P1 mais a probabilidade de P2 mais a probabilidade até de Pn é menor ou igual a 1. Ok? Isso é bem direto, né? Bem esperado. E o princípio da exaustão? Por outro lado, se sabemos que pelo menos uma dentre duas afirmações é verdadeira, não é razoável termos pouca confiança nas duas afirmações. Por exemplo, não é razoável não acreditar nem na afirmação o lucro será maior que 10 mil, nem na afirmação o lucro será menor do que 20 mil. Pois pelo menos uma dessas afirmações com certeza é verdadeira, certo? Digamos que o lucro deu 9 mil, então ele é menor do que 20 mil. Então, a segunda é verdade. Se deu 11 mil, então ele vai ser maior do que 10 mil e também vai ser menor do que 20 mil. Se deu 25 mil, vai ser menor do que o outro. Certo? Perfeito. Então, uma delas vai ter que ser verdadeira. Na teoria da probabilidade, essa regra é formalizada pelo princípio da exaustão. Se sabemos que P ou Q é verdadeiro, sabemos que a primeira ou a segunda é verdadeira, então devemos ter que a probabilidade da primeira mais a probabilidade da segunda tem que ser maior ou igual a 1. Porque a gente sabe que P ou Q é verdadeiro. A gente, sabendo isso, conclui isso, que a probabilidade das duas, a soma da probabilidade tem que ser maior ou igual a 1. No exemplo acima, podemos atribuir probabilidade de 1/2 ou 3/4 para ambas, mas não 1/4 para as duas. Por exemplo, pode ser probabilidade de 1/2 da primeira afirmação e probabilidade de 1/2 para a segunda afirmação. Pode, porque a soma das duas, 1/2 mais 1/2 dá 1. É maior ou igual a 1. Poderia ser 3/4. 3/4 mais 3/4 dá 6/4, é maior ou igual a 1. Mas não pode ser 1/4, essa e essa, porque 1/4 mais 1/4 dá 1/2, é menor do que 1. Ok? Perfeito. Se atribuirmos probabilidade 0,30 para a primeira, podemos atribuir 0,80, 0,8 para a segunda, mas não 0,5. Pois 0,5 mais 0,30 dá 0,8, que é menor do que 1. Mas, geralmente, se sabemos que P1 ou P2 ou Pn é verdadeiro, né, então devemos ter que a probabilidade, a soma dessas probabilidades, tem que ser maior ou igual a 1. Ok? Aqui, ó, é importante que a probabilidade de P ou Q é igual a 1. A probabilidade de P mais a probabilidade de Q é maior ou igual a 1, porque pode haver interseção, né? Aqui é a mesma coisa. Quando eu digo que P1 ou P2 ou até Pn é verdadeiro, o que significa isso? Que a probabilidade de P1 ou P2 ou P3 ou Pn é igual a 1. Aqui no caso, sabendo que P ou Q é verdadeiro, quer dizer que a probabilidade de P ou Q é igual a 1. Ser verdadeiro quer dizer o quê? Probabilidade igual a 1. Princípio da complementaridade. Juntando o princípio da exaustão e da exaustão, da exclusão e da exaustão, quer dizer, podemos concluir que se uma afirmação P é o oposto lógico, negação da afirmação Q, então a soma das suas probabilidades deve ser exatamente 1. Ou seja, para qualquer afirmação P, qualquer proposição ou sentença lógica P, a probabilidade de P mais a probabilidade de não P é igual a 1. É exatamente igual a 1. Isso vem direto do princípio da exclusão, que diz que tem que ser menor ou igual a 1, e da exaustão, que tem que ser maior ou igual a 1. Então, se é menor ou igual a 1 e é maior ou igual a 1, então tem que ser igual a 1. Ou seja, a probabilidade do complemento é 1 menos a probabilidade. Ok? Por exemplo, se a probabilidade de vai chover amanhã é 3/4, a probabilidade de não vai chover amanhã tem que ser 1/4. Essa regra é conhecida como o princípio da complementaridade, né? Da probabilidade aqui. Esta regra também pode ser generalizada para 3 ou mais afirmações. Suponha que sabemos que exatamente uma das afirmações, P1 ou P2 ou Pn é verdadeira. Exatamente uma. Né? Se o P1 é, as outras não são. Se o P2 é, as outras não são.
exatamente uma delas é verdadeira, isto é, sabemos que elas são mutuamente exclusivas, mas também que uma delas tem que ser verdadeira. Então, devemos ter que a probabilidade de P1 mais a probabilidade de P2 mais a probabilidade de Pn é igual a 1. Né? Todas elas, exatamente uma delas é verdadeira. Então, quando eu somar essas probabilidades, vai ter que dar 1. Né? Elas são mutuamente exclusivas. O que quer dizer mutuamente exclusivas? Se uma é verdadeira, as demais são falsas. Né? Então, se isso acontece, e eu sei que uma delas é verdadeira, então a soma, né, a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. A gente está assumindo que são mutuamente exclusivas, né? Não há interseção entre elas. Né? Por exemplo, suponha que alguém escolheu e retirou uma carta de um baralho comum. Considere as afirmações. A carta é ouros, a carta é copas, a carta é paus ou a carta é do naipe espadas. Ou a carta é um coringa. Como a carta só pode ser de um tipo, e tem que ser de um desses 5 tipos, então as probabilidades dessas afirmações devem somar exatamente 1. Porque são mutuamente exclusivas. Se é ouros, não pode ser copas. Se é copas, não pode ser paus. Se é espada, não quer dizer que não é um coringa. E aí vai. Observe que este princípio é respeitado quando atribuímos probabilidade 1 sobre n para n alternativas igualmente prováveis. Não é isso? Imagina aqui nesse exemplo, né? Ele está falando probabilidade 1 sobre n. Então, imagina que é P1 até Pn. Se cada uma delas tivesse probabilidade 1 sobre n, se fosse aqui distribuição uniforme, 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, teríamos 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1 sobre n até 1 sobre n, n vezes. N vezes 1 sobre n dá exatamente 1. Ok? Princípio da exclusão e inclusão. Os princípios acima podem ser vistos como corolários de um princípio mais geral. Para quaisquer afirmações P e Q, devemos ter que a probabilidade de P ou Q é igual à probabilidade de P mais a probabilidade de Q menos a probabilidade de P e Q. Isso aqui é exatamente o que a gente já viu da inclusão e exclusão, não é isso? A probabilidade de P ou Q é igual à probabilidade de P mais a probabilidade de Q menos a probabilidade de P e Q. Compare este princípio com a forma para a cardinalidade de conjuntos, aquele princípio da exclusão e inclusão de conjuntos. A união B é igual a A mais B menos A interseção B, a cardinalidade. Né? Aqui a gente pode pensar para mais conjuntos, probabilidade de P ou Q ou R. Usa o mesmo princípio da inclusão e exclusão lá para conjuntos. Seria o quê? Probabilidade de P mais a probabilidade de Q mais a probabilidade de R menos a probabilidade de P e Q menos a probabilidade de P e R menos a probabilidade de Q e R mais a probabilidade de P, I, Q e R. Também valeria para 4 conjuntos. Na verdade, aqui 4 afirmações lógicas, né? 4 sentenças, 4 proposições. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo simples, exercício 12.1. Vamos resolver agora. Contagens em uma fábrica mostraram que 5% dos parafusos têm um defeito na rosca, 4% têm um defeito na cabeça e 2% têm um defeito em ambas as partes do parafuso. Qual é a probabilidade de que um desses parafusos escolhidos ao acaso tenha algum defeito? Essa daqui é bem simples, né? É só seguir aqui o princípio da inclusão e exclusão. Vamos chamar de P o defeito do parafuso ser na rosca, ou o Q o defeito do parafuso ser na cabeça. Nós queremos a probabilidade de ter algum defeito. Então, a probabilidade de P ou Q ter um defeito na rosca ou na cabeça do parafuso. Qual a probabilidade de ter um defeito na rosca? Ele já falou, 5%. Aqui está, 5%. Qual a probabilidade de ter um defeito na cabeça? Aqui, probabilidade de quê? Ele já disse que é 4%. Aqui está, 4%. E qual a probabilidade de P e Q? Probabilidade de ambas as partes darem defeitos? Já disse aqui que é 2%. Aqui está, 2%. 5% mais 4% menos 2%. 5 mais 4, 9, menos 2 dá 7%. É a probabilidade de algum parafuso ter defeitos. Ok? Vamos ver agora o princípio da independência. Um dado e uma moeda são atirados ao mesmo tempo. Imagina isso. Como discutimos acima, é razoável atribuir probabilidade de 1/6 à afirmação, o resultado do dado será 3. E probabilidade de 1/2 à afirmação, o resultado da moeda será cara. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente está imaginando que o dado é honesto, não é um dado não viciado. Todos os valores do dado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, têm a mesma probabilidade, têm a mesma chance, e a moeda também não é viciada. Né? Cara e coroa têm a mesma chance, 1/2 para cada, de probabilidade. Que probabilidade devemos atribuir à conjunção dessas duas frases? Ou seja, o resultado do dado será 3 e o da moeda será cara. Ou seja, jogar os dois e
o dado e a moeda ao mesmo tempo e acontecer isso. Uma maneira de fazer esta escolha é observar que há 12 possíveis resultados para os dois lances. Vamos denotar por D de X, D é de dado, e M de Y, M de moeda, respectivamente os predicados. O resultado do dado será X, e para MY significar proposição, o resultado da moeda será Y. As 12 possibilidades correspondentes a essas afirmações são as seguintes: D1 e M cara, D2, M cara, D3, D4, D5, D6 com M cara, D1, D2, D3, D4, D5, D6 com M coroa. Ou seja, aqui o dado D1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui a moeda deu cara, e aqui a moeda dando coroa. Então, o que quer dizer? Por exemplo, isso daqui significa o dado deu 3 e a moeda deu cara. Isso daqui significa o dado deu 5 e a moeda deu coroa. Essas afirmações são mutuamente exclusivas. Se deu 5 no dado e cara na moeda, não pode ter dado 2 no dado e coroa na moeda, né? Elas são mutuamente exclusivas e esgotam todas as possibilidades. Portanto, a soma de suas possibilidades deve ser exatamente 1. Em todas as, né? Aqui é exaustão, né? Se não temos nenhuma razão para suspeitar que o dado de alguma maneira influencie a moeda, ou vice-versa, então é razoável atribuir a mesma probabilidade 1 sobre 12 a estas 12 afirmações. Esse aqui é o que a gente está chamando de princípio da independência, né? Ou seja, não há, não há nenhuma razão para suspeitar que o dado de alguma maneira influencie o resultado da moeda, ou vice-versa. Então é razoável atribuir a mesma probabilidade para cada uma dessas opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou, quer dizer, 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Ok? Todas elas têm a mesma probabilidade 1 sobre 12. É razoável imaginar isso. É claro que o problema tem que dizer isso claramente. Se não disser, nós poderíamos assumir isso, né? Note que 1 sobre 12 é exatamente o produto de 1 sobre 6 com 1 sobre 2. 1 sobre 6 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 12. Temos, portanto, que a probabilidade de dx e my é igual à probabilidade de dx vezes a probabilidade de my, para quaisquer valores de x do dado e y da moeda. X são valores 1 até 6 e y é cara ou coroa. Esse é um exemplo de uma regra geral, o princípio da independência. Nós podemos definir duas afirmações P e Q como independentes se e somente se, isso aqui é uma definição, a probabilidade de P e Q é igual à probabilidade de P vezes a probabilidade de Q. Então, a probabilidade só será o produto se elas são independentes. Em geral, nós dizemos, o lançamento de dado e uma moeda, lançamentos independentes, um dado e uma moeda lançados de forma independente. Quer dizer que o resultado de um não influencia no outro. Aí nós podemos assumir que a probabilidade de P e Q, por exemplo, o dado dar 3 e a moeda dar cara, é igual à probabilidade do dado dar 3, que é 1/6, se for uniforme, né? A gente imagina isso, e a moeda ser cara, que é 1/2. 1/6 vezes 1/2 dá 1 sobre 12. Tá bom? O princípio da independência diz que, se não sabemos de nenhuma ligação ou influência entre o valor lógico de uma afirmação P e de outra afirmação Q, então é razoável supor que elas são independentes. Ou seja, é razoável atribuir à conjunção P e Q o produto das respectivas probabilidades. Ok? Então vamos resolver esses exercícios aqui para terminar a aula. São 4 exercícios. 1, 2, 3, 4. 12.2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Vamos lá. Dois dados, um vermelho e um verde, são atirados ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de que o resultado do dado vermelho seja menor do que 4 e o do dado verde seja maior do que 1? Não está dito aqui na questão, formalmente, mas é de se esperar que sejam lançamentos independentes. Não está dito. Mas como não disse nada e já está pedindo um resultado, a gente pode assumir que o lançamento é independente. Ou seja, qual é a probabilidade do primeiro dado, dado vermelho, ser menor do que 4? Quais são os valores possíveis? Para ele, 1, 2 e 3. Então será 3 sobre 6. E qual a probabilidade do dado verde ser maior do que 1? Para ser maior do que 1 tem que ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Tem 5 valores, 5 sobre 6, então a probabilidade. 3 sobre 6 vezes 5 sobre 6 é igual a 5 sobre 12. Ok? Perfeito. Se as afirmações P e Q
Se as afirmações P e Q são independentes, exercício 12.3, quanto vale a probabilidade de P ou Q em função de probabilidade de P e probabilidade de Q? Vamos ver aqui. Olha só, a probabilidade de P ou Q é igual, pela inclusão e exclusão, a probabilidade de P mais a probabilidade de Q menos a probabilidade de P e Q. Como eu estou assumindo que as afirmações, as proposições P e Q são independentes, então a probabilidade de P e Q é igual à probabilidade de P vezes a probabilidade de Q. Pronto, podemos parar aqui. A questão pede apenas isso, probabilidade de P mais probabilidade de Q menos a probabilidade de P vezes a probabilidade de Q. A questão poderia terminar bem aqui, já estaríamos bem. Ok? Mas vamos continuar um pouco mais. O que é isso? Probabilidade de P mais probabilidade de Q menos probabilidade de P vezes probabilidade de Q. A gente pode escrever desse outro modo, né? Que é 1 menos probabilidade de P vezes 1 menos probabilidade de Q. Isso aqui dá exatamente isso, é só fazer as contas, tá? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, só que aqui está menos, então tem um menos aqui fora. Aqui menos, isso aqui vai dar menos probabilidade de P, só que com menos fora vai dar mais. Aqui menos probabilidade de Q, com menos fora vai dar mais. E esse 1 vezes 1 vai cancelar com esse 1. Tá? E o que é 1 menos a probabilidade de P? É a probabilidade do complemento de P. Probabilidade de não P. E qual a probabilidade de Q? 1 menos a probabilidade de Q? É a probabilidade de não Q. Ok? Então fica sendo a probabilidade de P ou Q, 1 menos a probabilidade de não P vezes a probabilidade de não Q. A gente pode ver também de outro modo, que a probabilidade de P ou Q é 1 menos a probabilidade de não P ou Q. Usando o De Morgan, olha só, 1 menos a probabilidade de não P ou Q é 1 menos a probabilidade de não P e não Q. Então veja só que a probabilidade de P ou Q nós calculamos desse modo e calculamos desse modo. Isso quer dizer que esse valor é igual a esse valor. Ou seja, a probabilidade de não P e não Q é igual à probabilidade de não P vezes a probabilidade de não Q. O que acabamos de provar aqui, ó? Acabamos de provar esse resultado interessante. Que se P e Q são independentes, então não P e não Q também são independentes. Acabamos de provar. Mas a questão pediu apenas isso, né? Para você retornar o valor de probabilidade de P ou Q em função de probabilidade de P e probabilidade de Q. Aqui está. Perfeito. Contagens em uma fábrica mostraram que 20% dos parafusos têm um defeito na rosca, 30% têm um defeito na cabeça. Supondo que os defeitos afetam as duas partes do parafuso de maneira independente, qual é a probabilidade de que um desses parafusos escolhidos ao acaso tenha algum defeito? Tá bom? Então, colocou aqui a questão de ser independente. A probabilidade de P ou Q, pela inclusão e exclusão, é a probabilidade de P mais a probabilidade de Q menos a probabilidade de P e Q. Como a probabilidade de P? P é o quê? Defeito na rosca. Q é o quê? Defeito na cabeça. E são independentes. Então, a probabilidade de acontecer um defeito na rosca, um defeito na cabeça, independe, né? São independentes. É um problema lá na máquina, alguma coisa assim da fábrica. Então, a probabilidade de ocorrer as duas é o produto. A probabilidade de P vezes a probabilidade de Q. Então, a probabilidade de ocorrer um defeito na rosca, 20%. E na cabeça, 30%. E um defeito de P vezes Q é 20% vezes 30%. Vai dar 50 mais 20 dá 5, perdão, 20% mais 30 dá 50%. 20% vezes 30% dá 6%. 50 menos 6 dá 44%. Poderíamos ter feito daquele outro modo que fizemos antes, que era o quê? Olhando só pelos complementos. Que, fazendo aqui as continhas, a gente já tinha chegado nisso aqui, né? Ó. A probabilidade de P ou Q é 1 menos a probabilidade de não P vezes a probabilidade de não Q. Então, a probabilidade de não dar defeito na rosca. Defeito na rosca é 20, então não acontecer isso é 80. Então, a probabilidade de não dar defeito na cabeça. Na cabeça é 30, então de não ocorrer é 70. 80% vezes 70% dá 56%. 100% menos 56% dá exatamente 44%. E deu o mesmo resultado de antes, né? Aqui só mostrando dois modos de fazer a mesma conta. Ok? Perfeito. Última questão, essa questão é mais interessante. Uma empreiteira construiu um condomínio de casas e percebeu que a lâmpada da sala não estava acendendo em algumas dessas casas. Então, ela mandou dois empregados, empregado A e empregado B, visitarem todas as casas em dias diferentes, para verificar quais casas tinham esse defeito. O empregado A relatou que a lâmpada não acendia em 30 das casas
enquanto que o empregado B notou que esse mesmo defeito ocorria em 20 das casas. Apenas 15 casas estavam nas duas listas, na lista do empregado A e na do empregado B. Evidentemente, os dois empregados não foram muito cuidadosos. Sejam P de A, PA e PB, as probabilidades de A e B, respectivamente, de terem percebido o defeito numa casa em que esse defeito ocorria. Ou seja, imagina uma casa em que ocorria o defeito. P de A é a probabilidade do empregado A perceber esse defeito lá, na casa que tem esse defeito. E o empregado B, o P de B, é a probabilidade do empregado B perceber o defeito numa casa em que tem o defeito. Estime P de A, PA, PB e o número N de casas onde o defeito realmente ocorra. Aqui está só estime, né? A gente tem uma noção. Suponha que os empregados não cometeram erros no sentido oposto, isto é, não anotaram como defeituosa nenhuma casa onde a lâmpada acendia. Ou seja, se tem uma casa que não tem defeito, eles não marcaram como tendo defeito. O erro que eles cometeram foi uma casa que tinha defeito, eles marcaram como não tendo defeito. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Como é que resolve essa questão? Seja N, é o Nzão aqui que ele pediu, né? O número de casas. Ele pediu para calcular o Nzão, o número total de casas, o P de A, a probabilidade do empregado A acertar, e o empregado B, P de PB, a probabilidade do empregado B acertar. Assumindo probabilidade uniforme, isso quer dizer o quê? Por exemplo, a gente não poderia assumir probabilidade uniforme se o empregado chegasse cedo e quisesse sair logo. Então, as primeiras casas ele pode ter visto de um modo mais cuidadoso e as últimas foi mais rápido, sem muito cuidado. Não, vamos imaginar que todas ele analisou do mesmo jeito dele, tem uma probabilidade inerente a ele, né? E, além disso, independência dos empregados. Os empregados foram sem saber, não trocaram mensagem de WhatsApp entre eles. Há uma independência da análise dos empregados, né? Então, assumindo isso, quanto é a probabilidade do empregado A? Bem, ele observou 30 casas, né? Ele notou 30 erros, não é isso? 30 erros entre N casas defeituosas. N não é o número total de casas, é o número de casas com defeito, tá? Então, a probabilidade dele acertar é o quê? 30 dividido pelo total de casas com defeito. E a probabilidade de B é 20, foram o número de casas que ele detectou o erro, né? 20 dividido por N, onde N é o número de casas com defeito. Não é o total de casas, é o total de casas com defeito. E 15 é o que os dois anotaram juntos. A probabilidade de A e B, o A anotar que uma casa com defeito tem mesmo defeito. E o B anotar que uma casa com defeito tem o mesmo defeito, tem realmente esse defeito, foi 15 sobre N, né? Só que 15 sobre N, como a gente está assumindo que a independência, então a probabilidade de A e B é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, que é 30 sobre N vezes 20 sobre N, a probabilidade de B. Então, fazendo aqui uma continha, né? 15 sobre N, aqui tem 30 sobre N, N daqui cancela com N daqui, esse N vai para lá, dividindo. 30 sobre 15 dá 2, 2 vezes 20 dá 40. N é igual a 40. Perfeito. Uma vez que N é igual a 40, 30 sobre 40 dá 3 quartos, probabilidade de A. E 20 sobre 40 dá 1 meio, probabilidade de B. Ou seja, o empregado A, olhando uma casa que tem defeito, ele percebeu esse defeito em 3 quartos dessas casas que tinham defeito. E o B foi só na metade. Ok? Agora veja, isso daqui é realmente uma estimativa. A gente está assumindo coisas fortes aqui. Total independência, probabilidade realmente uniforme. É por isso que a questão diz apenas um estime. É isso. Por enquanto, vamos ficar por aqui.